Poder sentar, irmãos. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria estarmos aqui diante do Senhor. Como a pastora falou, né? É impossível a gente não estar diante do Senhor e nosso coração não arder. Não sentir a presença do Senhor, amém? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, amém? Peço que os irmãos não venham olhar para mim, né, para a aparência, mas que você venha olhar para aquilo que Deus tem para falar ao teu coração nessa noite, amém? Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Amém? João, capítulo 15, versículo 16. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Irmãos, hoje, né, não vou dizer que eu vou levar até o limite que é do culto, né? Mas eu vou falar somente aquilo que o Senhor conceder que eu fale. Amém, irmãos? Hoje eu estou aqui, mas eu creio que amanhã será um de vocês que estará aqui também trazendo a palavra do Senhor. Quando o pastor falou que eu ia trazer a mensagem, foi uma resposta de Deus para mim. Amém, irmãos? Porque tem um tempo que eu estou orando, eu falo para o Senhor que se for da vontade de Deus, dele, que Ele venha me usar na palavra dele, né? E que Ele viesse confirmar ainda esse mês. E para mim é uma confirmação estar aqui trazendo a palavra do Senhor para o seu coração. Amém? Fico feliz de a minha família estar aqui, o meu irmão, né? Também com a esposa dele. E dizer para vocês que o Senhor Ele pode usar cada um de vocês. Amém? E hoje o que eu vou falar a respeito é: eu sou a resposta de Deus para essa geração. Amém? Você é a resposta de Deus para essa geração? Fala para o seu irmão: você é a resposta de Deus para essa geração. Amém? E para que nós possamos ser a resposta de Deus para essa geração, nós precisamos atentar ao que a palavra de Deus ela diz para cada um de nós, aquilo que ela nos ensina, não é verdade? E para que nós possamos ser cheios de Deus, para que nós possamos ser a resposta de Deus para essa geração, Deus ele requer algo de nós, né? E eu vou falar a respeito de algumas coisas, que é a respeito da obediência, né? Para que eu possa ser resposta, eu preciso obedecer. Obedecer quem? A Deus? Amém. Né? Deus ele quer que a gente obedeça a Ele acima de tudo, acima de todas as coisas. Mas a gente precisa primeiro aprender a obedecer aqui na terra, né? Obedecer aos homens. Lá na palavra do Senhor, em João 15, versículo 10, diz assim: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E em João 14, 21 diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Amém? Né? Então aqui a palavra do Senhor diz, né? Se guardardes o meu mandamento. Né? Ele é bem claro quando ele fala se guardardes.
Lá em Deuteronômio, capítulo 28, a palavra do Senhor também, ela vai dizer, né? Se atentamente ouvir a voz do Senhor, teu Deus. Né? Se atentamente ouvir a voz de quem? Do Senhor, teu Deus. Né? Você vai ser bendito aonde? No campo, né? Fala que nós vamos ser abençoados. Né? A palavra do Senhor sempre fala isso a respeito, né? Se obedecer, se você escutar a minha voz, né? Deus, ele age em cima da nossa obediência. Como que eu posso dizer que eu sou a resposta de Deus se eu não quero obedecê-lo? Né? Se eu não quero obedecer a palavra dele. Por exemplo, o João, ele sempre fala aqui, irmãos, não me olhe como chato, né? Que eu peço para os irmãos ficarem em pé. Mas se a gente não consegue obedecer coisas pequenas, como que nós vamos obedecer ao Senhor? A palavra do Senhor diz assim, se eu não amo meu irmão que eu vejo, eu vou amar a Deus. Né? Eu quero trazer para vocês, se eu não obedeço, né, o meu líder, se eu não obedeço o evangelista, né, tudo aquilo que é designado para mim fazer aqui na obra do Senhor, será que eu vou obedecer a Deus? Será que Deus ele vai nos usar? O Rafael, né, ele trouxe uma palavra domingo. Eu não estava presente, mas depois eu assisti e ele falou a respeito de Gideão. E eu gosto de falar também a respeito de Gideão, porque Gideão, ele foi uma pessoa que o Senhor escolheu para fazer a diferença. E eles venceram através de luta. Não foi através da luta. Eles venceram através da obediência. Né? Eu estava falando para as crianças, né? Eu falei bem assim, como que eles venceram, né? Eles venceram através da obediência. O Senhor só mandou eles gritarem, né? A nossa vitória depende também da nossa obediência. Eles venceram obedecendo. E o Senhor falou, vocês vão fazer assim, né? Vão estar com uma tocha, vão cantar um brado. E foi isso que o Senhor fez. O exemplo que nós temos, quando Deus mandou rodear a cidade 7 vezes, né? E na 7ª vez, o que aconteceu? As muralhas caíram, né? Eles tomaram posse daquela cidade através da obediência. Então, para que eu e você possa ser a resposta de Deus, nós precisamos estar em obediência. Amém? A palavra do Senhor em João capítulo 15, versículo 12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Para que nós possamos ser usados pelo Senhor, nós precisamos amar uns aos outros. A palavra do Senhor diz assim: segui a paz com todos, né? E a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Eu lembro que o pai do Joel, ele dizia, né, que uma irmã falava bem assim, eu só vou para o céu, só vou lá para o céu porque lá tem muitas moradas, e eu não gosto daquela irmã, a gente vai morar em casa diferente. E na verdade não é. Se eu não amo meu próximo, eu não vou subir, né? Eu não vou para o céu, você não vai ser salvo. Essa é a palavra de Deus, né? Se você não ama o irmão que está aqui ministrando a palavra, se você não ama o seu pastor, você está se enganando aqui neste lugar. Você está sendo falho como cristão, porque é o mandamento do Senhor que ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Então entenda que para que eu possa ser a resposta de Deus, como que eu vou levar a palavra do Senhor, como que eu vou fazer o ir de falar, Senhor, usa-me. Se eu não tenho amor pelo meu irmão, né? Como eu falo, Senhor, usa-me se eu não estou disposto a morrer por causa do Evangelho. Não é verdade? E nós temos o maior exemplo de amor que nós sabemos quem é o Senhor Jesus. Ele foi a nossa maior prova de amor. Amém? E a palavra do Senhor diz em João, quem estiver acompanhando, né, vou ler alguns versículos em João, capítulo 15, no versículo 19, que diz assim, a parte B. Todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Para que eu e você possa ser a resposta de Deus, a gente tem que entender que a gente não é desse mundo. A gente está vivendo numa geração de achismo, não é verdade? Eu acho que isso é porque, na verdade, eu acho aquilo. Eu acho que se fazer tatuagem não é pecado. Eu acho que usar um piercing aqui não é pecado. O que tu acha? Né? Eu sei que tem muita gente
que pergunta isso. Comigo acontece, né? Lá na faculdade, a minha dupla, ela perguntou, o que tu acha disso, Jaine? E eu falei bem assim, eu não acho nada. Né? Nós, como servos do Senhor, a gente tem que entender, como o irmão Joel falou quarta-feira, nós não somos dessa terra. Nós somos o quê? Peregrino. O peregrino, ele é o quê? Ele só está de passagem, não é verdade? Você tem que entender que você está aqui de passagem, né? E às vezes a gente acha que é aqui que a gente estamos e acaba fazendo aquilo que a carne ela quer. A gente acaba achando que as nossas razões, né, vai nos levar para o céu e não é. A gente tem que começar a pensar como verdadeiros moradores do céu. Eu tenho que agir como morador do céu. Não me apegar no que o que o mundo nos oferece. A Bíblia fala, né, que o mundo jaz do maligno. Né? Fala que a carne, ela limita o espírito. Né? Então, o que hoje está vencendo na sua vida? Será que é as minhas vontades ou é a vontade de Deus? Eu preciso entender que Deus, ele tem que estar no centro de tudo. Porque a palavra dele diz que sem mim, nada podeis fazer. Né? Quando eu vim trazer a palavra aqui de Deus, eu falei assim, eu nem quero mais, eu estou nervosa. A pastora falou, eu também fico, Jaine. Eu falei, estou muito nervosa. Né? Mas a palavra do Senhor, ela diz, sem mim, nada podeis fazer. Né? Então, é pela graça de Deus, querido. Sem Jesus, a gente não pode fazer nada, a gente não chega a lugar nenhum. A gente até tenta, né? A gente tem o exemplo lá em Gênesis de Sara. Deus prometeu a ela um filho e ela quis dar uma mãozinha. Ela falou, eu não vou ter filho nenhum, e pediu para que o marido dela se deitasse com a concubina dela. Né? Quis dar uma mãozinha para o Senhor. Mas o filho da promessa veio, porque Deus, ele cumpre. Não adianta, irmão. Não é no nosso tempo. O que a irmã Aparecida, ela leu aqui sobre tirar a pedra. Né? Se você for olhar o contexto, fala de Lázaro. Né? Deus, ele chegou ali e falaram, Senhor, não tem mais nada para fazer. Não há nada que o Senhor possa fazer, porque ele morreu. Mas o Senhor falou, tirai a pedra. E o Senhor falou, Lázaro, vem para fora. Né? Deus, ele chega no tempo certo. Ele determina o tempo para todas as coisas. Como diz lá em Eclesiastes capítulo 3. Né? Eu não sei o que você veio procurar aqui, não sei o que o nosso amigo visitante, né, veio fazer. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele vai chegar na sua causa no tempo certo. Amém? Deus, ele vai usar você no tempo certo. Não é no nosso tempo. Né? Tudo que acontece na nossa vida é com a permissão de Deus. E ele vai nos preparando. Ele vai nos moldando. Você pode dizer, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Ele está preparando para algo melhor. Amém? Deus, ele prepara-nos. Porque ele não quer que a gente chegue aqui de qualquer jeito. Ele não quer dar a nossa vitória pela metade. Ele quer que seja completa. A gente não entende, a gente não compreende aquilo que o Senhor preparou para nós. Porque Deus, ele não trabalha no tempo. Ele é o Senhor do tempo. Amém? Então que nós possamos, né, entender que nós somos verdadeiros moradores do céu. Amém? Para que a gente possa entender aquilo que o nosso Pai quer de cada um de nós. Lucas, capítulo 24, versículo 49, diz assim: permanecerei na cidade até que do alto seja revestido de poder. Foi o louvor, né? Que falou aqui. Para que nós possamos ser a resposta de Deus para essa geração. Nós precisamos buscar a unção de Deus. Nós precisamos ser revestidos de poder. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, se você for olhar também o contexto, o que ele fala? Ele fala a respeito, né, que o Senhor falou para eles ficarem ali guardados. Porque o Senhor ia revestir eles de poder. Se você for ler adiante, já entra o livro de Atos e ele vai falar, né, que mais de 3.000 almas foram salvas do Senhor. Mas primeiro o Senhor preparou eles, falou, né, ficar em Jerusalém até que seja revestido de poder. Né? Para que eu possa ser resposta de Deus para essa geração, eu preciso ser ousado, ser revestido de poder.
né? A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A irmã Jaqueline, ela sempre fala pra gente, olha, vocês precisam buscar o batismo com o Espírito Santo, para que vocês possam ser ousados. A palavra de Deus diz que Ele não nos deu o espírito de covardia, mas sim de ousadia. É por isso que nós precisamos ser revestidos do poder do Senhor, para que através, quando eu falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me, né? Eu vou estar cheio do Espírito Santo, que aquilo que Ele colocou no meu e no teu coração, né, vai arder no coração de outras pessoas. Amém? A palavra do Senhor diz que, lá em Jeremias, capítulo 1, versículo diz, né, fala sobre o chamamento de Jeremias. E Jeremias, ele falou, Senhor, eu não passo de uma criança. E às vezes a gente chega diante do Senhor e fala, Senhor, eu não sei falar, eu não sei o que fazer, na verdade, porque eu não entendo, eu não sou estudado, mas o Senhor, Ele só precisa que a gente venha se dispor. Quando Ele chamou Josué, Ele falou bem assim, dispõe-te, né, que eu falarei contigo, né, e Deus falou que Ele ia continuar, levar aquele povo, né, para atravessar o rio. E para que a gente possa ser cheio do Senhor, a gente precisa entender que a gente foi chamado pelo Senhor. Assim como o profeta Jeremias, ele era uma criança e foi chamado pelo Senhor. Que ele fala, né? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta. Amém? Você tem que entender o seu chamado. Não sei se você já questionou, fala, o que é meu chamado? Será que Deus me chamou para levar a palavra? Será que o Senhor me chamou para limpar a igreja? Né? Em 1 Coríntios, o Senhor vai falar que Deus, Ele nos chamou porque nós somos parte de um corpo. Né? Cada um tem uma função. A mão não pode fazer a função do pé. Pode até tentar, mas essa não é a função dela. Você tem que entender para que você foi chamado. Fala, ai, Senhor, mas eu sou chamado, mas eu não aguento. O Senhor diz que, que você aguenta. Não é verdade? Quando eu trouxe a palavra aqui, eu falei, Senhor, eu estou nervosa, eu não sei como que vai acontecer. Mas se Deus, Ele permitiu, é porque você aguenta. Não é verdade? Eu lembro que quando a gente tinha a rede jovem, alguns anos atrás, eu lembro que essa época foi a época assim, que eu estava mais cheia de cargo da igreja, né? Era direto, e assim, por um momento eu me senti cansada. Eu lembro que a gente fazia o tema, não sei se ela lembra, né? A gente fazia muito tema aqui. E aí eu lembro que nesse dia eu tive que fazer o tema sozinho, e o líder, ele falou assim, olha, tu vai pregar, tu vai trazer a dinâmica e tu vai dirigir. E aí eu estava, e pela parte da tarde eu estava aqui com as crianças, que eu também, né, sou líder das crianças. E sexta-feira tinha sido um dia muito cansativo também para mim. E aí quando eu terminei aqui, né, o movimento com as crianças, eu fui para minha casa, quando eu morava com meus pais. Eu cheguei lá, eu chorei, falei, Senhor, me dá força para que eu possa continuar. Né? Às vezes a gente se sente cansado, né, por aquilo que pessoas falam pra gente. Pode falar, né, você não vai conseguir. Pode falar bem assim, você canta feio, tu tá pecando, tá fazendo aquilo. Mas entenda que o chamado do Senhor, ele vai se cumprir na sua vida. Amém? Mas primeiro, para que isso possa acontecer, você precisa seguir isso que eu falei, a obediência, amar. Amém? Nessa noite, o Senhor, Ele ressuscita tudo aquilo que você mesmo enterrou. E às vezes a gente tem a mania de falar assim, o diabo enterrou meu sonho, às vezes somos nós que enterramos. Eu vou ficar agora aqui no meu cantinho, vou ficar aqui sentada, não quero mais tocar, não quero mais cantar, não quero mais pregar, não quero fazer mais nada, eu cansei. Mas o Senhor, Ele ressuscita hoje os teus sonhos. O Senhor, Ele ressuscita o teu chamado nessa noite. Amém? Saiba que você é um instrumento e o Senhor vai usar grandemente. Tudo depende de você. Nós devemos ser diferentes. A palavra do Senhor diz lá em Mateus que nós somos a luz e o sal da terra. Se o sal ele perder o sabor, para nada mais presta.
para que eu e você possamos ser a resposta de Deus para essa geração, eu preciso brilhar, eu preciso salgar. E como que nós conseguimos isso? Através da oração. A irmã Aparecida falou que, acho que foi ontem, ela falou sobre humilhação. Né? Davi, ele se humilhava diante do Senhor. E é isso que Deus ele quer de nós, ele quer que nós nos humilhamos diante dele. Ele quer que a gente diminua, ele quer que a gente se tire tudo aquilo que não agrada para que ele possa, né, ser cheio, a gente ser cheio dele. Como foi falado aqui, se tiver outro ídolo, o Senhor ele não está ali. Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não aceita ser o segundo. Se for o primeiro, para o que a gente está dando prioridade na nossa vida? Né, eu estava até falando também para as crianças, eu falei bem assim, geralmente a gente fala daquilo que a gente mais convive. Se você passa o dia no celular, você vai falar sobre celular. Se você passa o dia lendo a Bíblia, você vai querer falar sobre a Bíblia, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Né? Para que a gente possa, a resposta de Deus, que o nosso coração venha estar cheio de Deus. Né? Para que nós possamos ser revestidos de poder, nós precisamos buscar o Senhor. Né? Querer conhecer Ele ainda mais. João 14:12 diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o junto do Pai. Amém? Então aqui a palavra do Senhor, ela está nos falando que nós vamos fazer obras maiores do que Ele aqui na terra. Mas nós só vamos fazer obras maiores se a gente se dispor diante do Senhor. Amém? Para tudo, irmão. Se você for olhar na nossa vida, né? Por exemplo, eu quero ser, vamos supor, né? Estou falando de odontologia, eu quero ser dentista. Mas se eu não estudar, não me esforçar, eu não vou ser. Não é verdade? Porque eu não estou me esforçando. Não basta querer. Deus, Ele quer que você tome uma atitude. Assim como aquela mulher, né, ela podia estar cansada, 12 anos, daquele jeito. E ela falou, se eu tocar menos na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela se dispôs. Igual aquele cego, né, que ele soube que Jesus ia passar, ele não viu. Ele só escutou o barulho da multidão e falou, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou. Às vezes a gente espera, né, que alguém venha nos levar. Às vezes a gente quer andar pela sombra do irmão, pela oração do irmão. Senhor, irmão, ora por mim. Pastor, ora por mim. Mas às vezes eu não tenho a disposição de vir aqui orar. Eu não tenho a disposição de vir aqui buscar. Você acha que o Senhor ele vai te dar a vitória? Não vai. A palavra dele diz, esforça-te que eu te ajudarei. Esforça-te que eu te ajudarei. E eu quero dizer para os irmãos que a palavra do Senhor ela venha se cumprir na minha vida e na sua vida, né, para que eu possa ser a resposta de Deus para esta geração. Eu preciso, acima de tudo, ser obediente ao Senhor. Não tem para onde correr, não tem, como posso dizer, não tem como a gente arranjar atalho. Porque a palavra do Senhor diz em Mateus que a porta é estreita, né? Que o caminho ele é estreito. Então que para servir ao Senhor não é fácil e nunca vai ser. Mas a palavra dele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que o Senhor quer dizer para nós? Que ele caminha, como o pastor Isaac falou, né?
Se a gente caminha, Ele está comigo. Né? Se eu desço, Ele está comigo. Se eu subo, o Senhor está comigo. O tempo todo o Senhor está comigo. Né? Se você está aqui, o Senhor está com você. O Senhor se faz presente neste lugar. Abra o seu coração para receber aquilo que Ele tem para você. Eu não sei como que você vê, se você veio preparado para o culto ou se você só veio por vir. Mas saiba que o Senhor, Ele tem uma bênção especial para derramar na sua vida. Deus, Ele, se você entendesse o que o Senhor, Ele quer para você, talvez você estaria aqui mais feliz, você estaria aqui mais alegre. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né, do Rafael. Eu falo bem assim para o Rafael: Rafael, eu fiz uma merenda especial. Ele chega todo alegre do trabalho. E quando eu falo que eu não fiz nada, só tem pão, ele chega normal, cansado, né, cara de cansado. Porque ele já sabe o que tem, é a mesma coisa. Se a gente soubesse aquilo que o Senhor tem para nós, talvez a gente estaria aqui mais feliz diante do Senhor. Né? E o coração do Senhor diz, como diz o louvor, né, que Ele quer perdoar, Ele quer restaurar, Ele quer abençoar. Às vezes a gente fala assim: ah, Senhor, eu só quero te adorar, eu não quero bênção material. É mentira, a gente quer. Quem que não quer ser bem-sucedido? Quem que não quer ter um bom emprego? Não é verdade? Mas o Senhor, Ele quer que a gente busque Ele ainda mais, porque quando a gente busca Ele, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que está preso, que o inimigo ele queira prender, Deus, Ele vai derramar sobre as nossas vidas. Deus, Ele vai derramar sobre o seu lar. Às vezes a nossa bênção, como a pastora falou, não é material, a nossa bênção ela é espiritual. Pode ser que você queira que, como a irmã Doca fala, né, eu quero que meu esposo esteja aqui. O esposo dela vai estar para a glória de Deus. Né? Alguns podem querer ver assim: ah, eu quero que meu filho esteja aqui, eu quero que meu filho esteja aí pregando. Ele vai estar para a glória de Deus. Se você quer que a sua mãe, por exemplo, eu vejo a minha mãe, né? Ela peleja muito, ela assim: mãe, eu quero que a senhora só seja salva. E ela fala amém, mas ela não quer. A salvação ela é para quem quer. As bênçãos do Senhor é para quem obedece. O céu é para quem perdoa. Se você não perdoa, você não vai para o céu. É difícil, irmão, a gente perdoar alguém que nos magoou. É difícil alguém chegar com você e falar coisas que você não sabia, que fizeram um complô contra você. E você perdoar aquele irmão, não é fácil. Mas nós precisamos perdoar, porque o Senhor, Ele nos deixou o mandamento dele aqui, né? Que nós devemos amar uns aos outros. Nós precisamos perdoar. Se você não trata bem o seu esposo, você está se enganando aqui na igreja. Se você não trata bem a sua esposa, você está falhando como cristão. Para que eu e você possa ser a resposta de Deus, eu preciso ser diferente na minha casa. Eu preciso ser a diferença no meu lar. Eu preciso ser a diferença no meu ambiente de trabalho. E para que isso possa acontecer, a gente tem que ser revestido da glória de Deus. Eu lembro que quando eu trabalhava numa clínica, todo dia eu chegava lá e colocava um versículo. Bem perto de onde todo mundo ia lavar as mãos. E todo mundo ia lá lavar as mãos. Eu colocava um versículo todo dia. E aí eu pensava que eles não liam, né? E aí quando foi uma vez, falaram bem assim, eu cheguei atrasado. O dia que eu cheguei atrasado, eu não coloquei. Falaram bem assim: cadê o versículo que tu coloca aqui? Eu gosto dos versículos, eu gosto de ouvir o que tu fala pra gente. Que nós possamos ser diferentes. Eu fico muito feliz, alguns irmãos aqui sabem, que agora a nossa família, a gente faz culto familiar. Muitas coisas mudaram a partir desse momento, não foi, pai? Se for perguntar aqui da minha família, eles vão dizer que sim. Porque a gente começou com um propósito. A gente falou bem assim: ó, o propósito da gente estar reunido aqui é para a gente ganhar nós mesmos. É para a gente mudar cada um de nós. E a gente falava bem assim: vamos orar pelo fulano. Vou falar aqui, meu irmão, né? Pelo Jazz, a gente orou, o Jazz começou a participar. Eu fico feliz que hoje meu irmão está aqui. Se reconciliou diante do Senhor. Eu lembro que a mamãe chorava quando ela falava assim: meu filho, bora pro culto. Ele não falava nada, né? Às vezes ele falava: não. Né, Jade? Eu não vou, não. E a mamãe chorava escondido. E hoje ele é a resposta de oração, não só dela, mas nossa.
Amém? Então que você não venha desistir de orar. Que você não venha desistir dos caminhos do Senhor, porque o Senhor Ele vai te dar força. É Ele que te ergue, assim como Ele foi levado ao Calvário e Ele estava cansado com aquela cruz. E teve uma pessoa que ajudou Ele a carregar a cruz. O Senhor hoje, Ele te ajuda a carregar a sua cruz. A palavra do Senhor dele diz, né? O meu fardo é leve. Ele está conosco. Ele está aqui, Ele se faz presente. E essa era a palavra, até peço perdão, né, pelo horário, que não foi muito, mas essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que você é a resposta de Deus para essa geração. Você é a diferença desta igreja. Você vai fazer a diferença nessa terra. Porque o Senhor, Ele quer te usar. Tome posse da tua vitória. Tome posse de cada palavra que aqui foi dita, não é verdade? Porque o Senhor, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer derramar a unção dEle de uma forma inexplicável. Mas que a gente possa falar a mesma língua. Que a gente possa amar, que a gente possa obedecer, andar lado a lado. Se eu e o Rafael, a gente não falar a mesma língua, não dá certo. Né? Eu falo porque eu casei agora, então assim, eu estou tendo outras experiências. Se a gente não chegar a um acordo, nada dá certo. É assim aqui, nós como igreja, como um corpo. Se a gente não, cada um fazer a sua parte, se cada um não quiser fazer aquilo que lhe é, né, que é o seu dom, nada vai dar certo. O pastor não pode chegar aqui sozinho, cantar, tocar, não vai dar certo, né, pastor? Os irmãos vão sair correndo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não adianta eu chegar aqui e querer tocar essa bateria que eu nem sei tocar. Não vai dar certo. Vai oferecer algo bom para o Senhor. Que você venha oferecer o teu melhor nessa noite para o Senhor. O culto ainda não acabou, né? O culto não acabou. E eu agradeço aqui a oportunidade.